Desde a sua criação em 1971, a Embasa, empresa baiana de saneamento, é alvo da cobiça de grupos políticos e empresariais. Por ser responsável pelos serviços de saneamento e pelo abastecimento de água, que é um bem indispensável à vida, a Embasa tem um valor inestimável. Controlar esta empresa significa dominar uma fonte inesgotável de lucro. Ao longo das últimas 3 décadas, enfrentando diversos governos e conjunturas econômicas, a sociedade baiana vem travando uma árdua e vitoriosa luta contra a privatização da água. À frente desta batalha está o SINDAI. Com o apoio de entidades e organizações sociais democráticas, o SINDAI defende a água como fonte inesgotável de vida. Graças a este movimento social vitorioso, a água foi mantida como bem público e seu acesso garantido a toda a população. Surpreendentemente, após uma década de avanços nos setores de água e saneamento, o atual governo da Bahia voltou a apostar na privatização da água. Sem nenhuma discussão com a sociedade, o governo encaminhou para votação, em regime de urgência, na Assembleia Legislativa, o projeto de lei número 22.011, que, em seu artigo 5º, autorizava o Estado a integralizar o capital da Bahia Invest, empresa baiana de ativos S.A., com ações da Embasa. Isto resultaria na abertura do capital da empresa para a iniciativa privada, uma forma disfarçada de privatização. A estratégia não é a venda dos ativos, não é a venda da empresa, né? Mas sim de você abrir o capital da empresa num processo exatamente do Bahia Invest, que é um fundo de investimento, e se o governo do Estado não tiver capacidade de pagamento, então as ações da Embasa passam a ser dona de um parceiro privado. Isso iria trazer uma alteração na configuração da Embasa. Ela passaria a mudar de categoria de empresa de pública para outra e implicaria em vários custos de impostos, bem como ela ia perder passivos. Transfere os ativos da Embasa num artigo que está ali, que a princípio poderia ser despretensioso, mas não, é que agravaria muito, na nossa opinião, a situação da Embasa. É um desrespeito à sociedade civil organizada, à população em geral, mas também à sociedade civil organizada. Tinha uma expectativa mínima de que o governo e a Assembleia, de alguma forma, se relacionassem com a perspectiva de um debate democrático sobre a questão. Não houve qualquer tipo de diálogo, qualquer tipo de debate, nem com os parlamentares e nem com os movimentos sociais. Então, assim, um projeto de suma importância para a sociedade, um projeto que diretamente privatiza a Embasa, privatiza a água, e ele é enviado sem qualquer tipo de discussão. Uma grande ofensiva antiética por parte do governo, inclusive sem conversar a própria bancada do próprio governo dentro da Assembleia Legislativa. O projeto do governo resultaria em perdas irreparáveis para o povo da Bahia. Com a privatização, a Embasa perde a imunidade tributária recíproca, o que representa, em ações já ajuizadas, um prejuízo de R$1,580 bilhão. Segundo cálculos da própria empresa, a perda anual em créditos tributários ultrapassaria a casa dos R$150 milhões. Seria inevitável um forte impacto no aumento das tarifas, com consequências sociais incalculáveis. Se fosse aprovado o projeto da forma que foi colocado pelo governo do Estado, iria trazer prejuízos enormes à composição acionária da empresa e principalmente aquilo que ela pretende, que é levar água de qualidade, levar esgotamento sanitário de qualidade e universalizar o saneamento. Não vai ser abrindo capital, fazendo o que outras empresas já fizeram no país, a exemplo da Sabesp, e a gente viu a consequência, que foi desabastecimento para a população, que a gente vai resolver o problema da universalização da água. Privatizar o saneamento não é um processo de avanço, e sim de retrocesso. O momento é de luta e exige mobilização. A reação do SINDAI e do Observatório do Saneamento Básico da Bahia foi rápida e articulada.
As entidades divulgaram nota pública alertando os baianos para a gravidade do projeto, mobilizaram a categoria e convocaram a sociedade civil organizada. A direção do sindicato se reuniu com deputados e mostrou as graves consequências do projeto do governo, que poderia levar ao desmonte do saneamento básico, causando sérios prejuízos ao Estado e à população. Trata de um tema muito caro para a sociedade baiana, que é o tema do saneamento. É uma coisa estruturante para o Estado da Bahia. E trata da abertura do capital da Embasa. Portanto, não é algo que possa prescindir da presença de atores importantíssimos nesse processo. A exemplo da sociedade e suas representações, do sindicato, que objetiva e diretamente estão representando os trabalhadores em saneamento, e os parlamentares, que têm compromisso histórico com a reforma sanitária. O Levante Popular da Juventude e os movimentos sociais do campo acham fundamental estar ao lado do SINDAI e estar ao lado dos trabalhadores e das trabalhadoras em defesa da água, porque a água não deve ser uma mercadoria. A água é um direito de todos e todas. No dia da votação, os trabalhadores do saneamento lotaram as galerias da Assembleia Legislativa numa grande demonstração de força. Eles cobraram dos parlamentares os compromissos assumidos perante a população e deram um claro recado de que a sociedade está atenta e não vai aceitar retrocessos na luta pela democratização do acesso à água. Pressionados pelas lideranças sindicais e pelos manifestantes, os deputados decidiram, de forma unânime, retirar do artigo 5º do projeto de lei a possibilidade de abrir o capital da Embasa para a iniciativa privada. Enquanto eu for presidente, que eu estivesse sentado nesta cadeira de presidente, jamais eu colocarei em votação a privatização da Embasa. Não existe a menor possibilidade. Nós não vamos permitir que o sistema de abastecimento da água, de esgotamento sanitário, seja privatizado sobre qualquer argumento. Do governo não há nenhuma movimentação para privatizar a água, privatizar a Embasa. Agora nós vamos ter que nos movimentar e muito. Governo, SINDAI, bancada do PT, bancada do governo, todo mundo aqui vai ter que se movimentar e muito, até a oposição também, para encontrar uma solução que possa amenizar dificuldades econômicas e as necessidades de investimento em infraestrutura e de fortalecimento da empresa. E nós vamos continuar mobilizados, porque a qualquer momento eles podem querer voltar a fazer o ataque e nós vamos estar de prontidão para defender a água na Bahia. Foi uma vitória importante, mas a luta não terminou. O futuro da água e do saneamento público continuou em jogo. Diante da importância do assunto, a Assembleia Legislativa da Bahia decidiu realizar, no próximo dia 16 de dezembro, uma audiência pública sobre a Embasa. A gente pode ver aqui a academia, o Ministério Público, o próprio governo trazendo suas razões para aprofundarmos uma discussão que cabe e que é de interesse de toda a Bahia. É preciso, mais uma vez, que a sociedade se una para impedir a privatização da água. O SINDAI está em permanente estado de mobilização e convoca toda a sociedade para participar da audiência. A água não pode ser tratada como mercadoria, pois é, antes de tudo, um direito básico da população. A gente vence uma batalha, mas não venceu a guerra. Então a gente está atento a todo tipo de ameaça e agora ficar mais do que nunca vigilante e ainda principalmente nesse governo que jamais esperávamos que fosse ter algum tipo de iniciativa de privatizar o saneamento em nosso estado. Então aproveito para parabenizar mais uma vez o SINDAI, dizer o quanto é importante que a sociedade ocupe esse espaço, que faça valer o direito de cidadania e que não permita que as leis sejam apreciadas e aprovadas a desconhecimento da sociedade. A nossa grande vitória de hoje se deve realmente à nossa capacidade de mobilização e à solidariedade de classe que existe hoje entre os movimentos sociais e o movimento sindical e a sociedade civil organizada. A grande pressão que nós fizemos junto aos deputados, junto à bancada do governo, surtiu efeito e hoje a gente consegue dizer que
a luta valeu, a luta realmente vale a pena. Continuaremos vigilantes na luta por um saneamento público, universalizado e de qualidade. Sindai, sempre em defesa da água, do meio ambiente e da classe trabalhadora.